Olá, companheiros e companheiras, prazer muito grande estar com vocês de novo. Meu nome é Eider Pinto, sou médico sanitarista, fui liderança do Movimento Estudantil de Medicina, trabalhei como médico de família na Prefeitura de Aracaju, pude ser gestor tanto no âmbito municipal em Aracaju, quanto estadual na Bahia, quanto federal no Ministério da Saúde, nas áreas tanto de atenção básica, como mais recentemente, durante o governo Dilma, na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação, que cuida das relações de gestão do trabalho e educação no SUS, e também era responsável pelo programa Mais Médicos, né? Nosso tema hoje é o tema dos desafios da gestão pública após o golpe de 2016. Para a gente poder entender o que tem acontecido de mudanças na saúde, para a gente poder entender a lógica dessas mudanças, é interessante a gente voltar um pouquinho lá em 2015 e olhar o documento Ponte para o Futuro, além da gente observar o documento que já saiu em 2016, né, depois do Ponte para o Futuro, que é uma complementação, que é o chamado Travessia Social. Lá tem alguns elementos muito importantes que apontam para uma concepção que ela tenta desmontar o pouco de estado de bem-estar social que a gente tentou e veio construindo nos últimos anos aqui no Brasil. E isso é importante a gente perceber porque a lógica do programa proposta nesses dois documentos aponta para uma inserção do cidadão, não para o desenvolvimento com inclusão social, mas aponta para uma inserção do cidadão quase que exclusivamente a partir do mercado. Então ele teria que se incluir pelo mercado e no mercado ele teria que ter acesso aos bens necessários para a sua vida. Só que nesses bens passam a figurar também o que, na concepção do projeto de desenvolvimento com inclusão social, são direitos. Exemplo, saúde, educação, moradia, transporte, etc. Então, esse elemento é um elemento decisivo na concepção desses documentos, né, que orientaram, inclusive, em termos ideológicos, o golpe e que estão tentando ser colocados em prática nas áreas sociais, especialmente, claramente, na área da saúde. Tem alguns números que esses documentos trabalham, que é com a ideia de que de 5 a 8% das pessoas elas teriam dificuldades de serem incluídas no mercado. E essas pessoas seriam aquelas que precisariam de ações focais do estado de proteção. Além dessa concepção ser uma concepção completamente excludente, ela, inclusive, ela não é adequada, ela não é coerente com o que a gente está vivendo hoje. Uma política de recessão, um ajuste fiscal brutal e destrutivo, que faz, por exemplo, com que a gente tenha 14%, quase 15% das pessoas desempregadas. Lá apontava para um número de 5 a 8% das pessoas excluídas do mercado. Para outros 40%, essa inclusão no mercado, ela seria uma inclusão ainda não completa, o que exigiria das pessoas algumas políticas focais, em especial nas áreas sociais. Para os outros 55% da população, eles teriam que conseguir manter a sua vida, reproduzir a sua vida, atuando diretamente no mercado, comprando os bens no mercado. Quando a gente olha para isso, a gente vê claramente que é como se você tentasse apontar políticas como o Bolsa Família, de transferência de renda para uma parcela menor do que 10% da população e pensar políticas como o Sistema Único de Saúde para uma parcela até 45% da população, sugerindo, portanto, que os outros 55% teriam que conseguir cuidar da sua saúde no mercado, seja pagando direto, seja, por exemplo, por meio dos planos de saúde. Então, essa concepção ela é fundamental para entender, por exemplo, o que é a proposta na saúde do governo Temer. Recentemente, a gente tem ouvido tanto os teóricos quanto figuras políticas importantes no movimento sanitário mostrando que o primeiro-ministro da Saúde, que ele é declaradamente a favor do desenvolvimento da saúde privada e entra numa lógica de enfraquecimento do SUS da saúde pública, é justamente o ministro Ricardo Barros do governo Temer. Nem nos governos Sarney, Fernando Henrique e até mesmo Collor, nós tivemos ministros que eram declaradamente a favor de enfraquecer a saúde pública e o sistema único de saúde. E como é que é essa lógica de enfraquecimento? Ainda na Ponte para o Futuro, a gente tem pistas disso. De um lado, é repassar todos os serviços que, mesmo que custeados pelo setor público e gratuitos ao cidadão, são serviços que deveriam ser serviços prestados por agentes privados.
Então, nesse caso, a gente tem a ideia de terceirização do serviço. Empresas, OS, OCIPs e etc. A ideia é terceirizar o conjunto dos serviços. Nessa concepção, gerar ofertas de negócios para o setor privado. Além disso, liberar esse setor privado para ele poder terceirizar e precarizar a mão de obra, precarizando os trabalhadores de saúde. Uma outra via de privatização é a via de repassar a clientela do público para o setor privado. Como faz isso, né? Faz isso, de um lado, dando um teto de qualidade no setor público, tanto de tempo de fila de espera, as ofertas de serviços são garantidas ali, a qualidade que é garantida ali, e, de outro lado, você tentando baixar o custo na saúde privada para que ela possa competir com o público. Então, um determinado cidadão, que ele tem algum recurso, ele começa a pensar se ele vai ser atendido no setor público ou se ele vai pagar, abre aspas, né, barato por algo oferecido na saúde privada. Qual é a ideia disso? A ideia disso é de você expandir na saúde privada o que são chamados de clínicas populares, aquelas clínicas de baixa qualidade, que estão alastrando na periferia das grandes cidades, onde você paga R$10, R$15, R$30 uma consulta rápida, de baixa de qualidade, que não resolve o problema do cidadão. E, de outro lado, o que no mês de setembro de 2017 foi aprovado pelo Ministério da Saúde, que são os planos chamados populares, os planos acessíveis, que na verdade a gente chama de planos precários, que são planos que eles têm um preço mais baixo, mas eles só te garantem um pacote muito limitado de ações, te deixando na mão quando você mais precisa. Seja na situação de urgência, seja quando você precisa ser internado, seja quando você precisa de um atendimento mais complexo. Então você paga por aquilo que é mais barato, o que é vantajoso para o dono do plano, e na hora que você precisa, você fica na mão. Outro elemento importante é a tentativa de passar ativos, capacidade do público para o privado. Exemplo, quando se sugere que um hospital público numa cidade, parte dos leitos daquele hospital, eles sejam fechados e dirigidos a planos privados ou a iniciativa privada. Então, uma população que tinha 200 leitos, ela passa a contar, por exemplo, só com 150, porque aqueles 50 passam a ser só das pessoas de um determinado plano de saúde. De outro lado, quando se pensa na redução de carga horária, na precarização dos trabalhadores de saúde, liberando horas de trabalho desses trabalhadores para que eles possam oferecer nas clínicas populares e também nos planos privados, né? Então, a ideia da precarização ela está fortemente relacionada a baixar os custos da mão de obra para que esses custos também baixem para o setor privado. E o que já está sendo implantado no governo Temer relacionado a essa concepção? De um lado, tem algumas agendas estratégicas, que a gente pode sintetizar em poucas, né? De um lado, o teto de gastos sociais, que não é só para a área da saúde. A gente sabe que essa é uma medida única no mundo, que rebaixa um investimento social no país a padrões que são padrões que só existem em alguns países do Oriente Médio e que faz, por exemplo, com que o gasto público em saúde chegue a níveis, ao final dos 20 anos de congelamento, cheguem a níveis próximos de 1% do PIB, o que é um absurdo e completamente insuficiente para financiar o SUS que já existe hoje. Justamente porque a população envelhece, a população cresce e o teto de gastos faz com que o gasto da saúde só varie em função da inflação. Ou seja, já a partir do ano que vem, o recurso da saúde é insuficiente para garantir o funcionamento dos serviços que o Brasil tem hoje, que dirá daqui a 20 anos. De outro lado, o que é importante ver de central nessa agenda é o que eu já falei na agenda de desregulamentação da saúde suplementar para garantir que existam planos acessíveis, os planos precários, a preços mais baixos para que a população comece a virar uma clientela com necessidade de comprar esses planos de saúde na medida em que vai ter uma piora da qualidade dos serviços públicos. Um terceiro elemento é a desregulamentação de várias coisas, várias políticas do sistema de saúde. Vou dar dois exemplos. A desregulamentação do financiamento, que é uma lógica que aponta para que o recurso vá para o município e o gestor municipal seja autorizado a gastar da maneira como quiser. Então,
ele pode tirar dinheiro, por exemplo, da vigilância, que é para cuidar, seja da qualidade dos alimentos nas mercearias, nos supermercados, etc., seja para poder cuidar da dengue, do zika, e pegar dinheiro da atenção básica, que é fundamental, e repassar esse dinheiro, seja na urgência, seja na contratação de cooperativas ou empresas privadas, da relação pessoal do prefeito e etc. Então, essa desregulamentação do financiamento permite que você tenha um desvio de recursos das áreas mais importantes para áreas que podem ser mais interessantes, né, abre aspas, do ponto de vista patrimonialista e clientelista. De outro lado, a mais recente desregulamentação da atenção básica no país, regredindo mais de 20 anos naquilo que vinha avançando relacionado à atenção básica, onde, por exemplo, tem o programa Mais Médicos, que são os médicos atuando nas equipes de saúde da família. Um quarto elemento é justamente a reversão de modelos que o movimento sanitário, os trabalhadores, usuários e gestores comprometidos com o SUS vinham avançando. Eu dei o exemplo da estratégia de saúde da família, reconhecida não só por estudos nacionais, mas também internacionais, com grande impacto na mortalidade infantil, na qualidade de vida e na atenção à saúde, com resultados ótimos, por exemplo, associados, onde a gente percebe saúde da família e o Bolsa Família, em especial nas áreas mais vulneráveis. E, de outro lado, reversão de modelos como a gente tem visto na área de saúde mental, onde toda uma política valorizadora, né, dos direitos desse cidadão, de você construir lógicas que são o contrário das políticas antes, na década de 90, manicomiais, que elas eram muito interessantes para o dono de um manicômio, os donos de uma clínica que internava forçadamente uma determinada pessoa, mas péssima para o cidadão e da família dele, agora começam a ser novamente defendidas. Fora isso, é muito interessante a gente perceber que tem um certo modus operandi nesse Ministério da Saúde, que é caracterizado por uma determinada lógica de um discurso de corte de gastos, onde tenta-se passar uma ideia de que é um ministério mais eficiente, mas, na verdade, não é que ele tem feito a mesma quantidade gastando menos recursos, tem reduzido o gasto porque ele tem feito menos, então é um ministério menos efetivo, um SUS cada vez menor. De outro lado, tem um profundo aparelhamento desse governo, predominando uma lógica de balcão de negócios, clientelista, onde várias políticas que eram políticas apontadas como políticas de Estado, com participação popular, com critérios claros de distribuição dos recursos do SUS entre os municípios, eles começam a ser quebrados. Um terceiro elemento é justamente a desresponsabilização, onde o governo federal ele vai lavando as mãos, repassa o recurso aos municípios e faz uma espécie de seguinte pacto. Olha, você sabe que eu estou passando menos recurso do que você precisa para manter o SUS no município. Ok. Nos próximos 20 anos, eu não vou aumentar esses recursos. Então, o que eu posso te dar é a autoridade, a autonomia para você poder escolher onde você quiser gastar. Então, eu paro de te exigir, eu paro de avaliar e de te cobrar a qualidade nas ações, em contrapartida, você gasta onde quiser e escolhe onde cortar. Então, é um pacto que ele é péssimo para a população e ele sinaliza uma desresponsabilização no governo federal. Com essa desresponsabilização, daqui a pouco, numa entrevista, o ministro pode virar e falar o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com o aumento dos casos de dengue, não tenho nada a ver com a fila no hospital, eu não tenho nada a ver com o fechamento dessas UPAs e unidades básicas de saúde. Eu repasso o recurso e quem decide o que vai fazer, o que não vai fazer, o que vai fechar, o que não vai fechar, é o prefeito municipal. Então, por favor, entreviste o prefeito dessa cidade, porque o Ministério da Saúde nada tem a dizer sobre esse assunto. Um quarto elemento é justamente a ideia de que o governo mexe em tudo que tem a ver com aquelas agendas prioritárias e só deixa de mexer quando a análise é justamente aquela de que tem um cálculo político que pode trazer mais prejuízo do que ganhos. Um exemplo claro disso é, por exemplo, o Mais Médicos, onde o governo assumiu, num primeiro momento, a ideia de acabar com Mais Médicos, prometeu isso aos grupos mais conservadores da corporação médica, mas tendo em vista o apoio popular, tendo em vista a pressão dos prefeitos e dos próprios deputados e parlamentares no Congresso, não acabou com o programa Mais Médicos. Mas, de outro lado,
desregulamentou, está desfinanciando e revertendo e atrasando em mais de 20 anos o investimento na estratégia de saúde da família. Os agentes comunitários de saúde, que têm um capital político importante, de outro lado, em acordo com várias gestões municipais mais conservadoras, têm feito um enfrentamento em relação aos agentes comunitários de saúde, tendo feito uma mudança agora, por exemplo, na Política Nacional de Atenção Básica, onde um governo federal para de exigir que tenha agente comunitário de saúde na atenção básica. Para vocês terem uma ideia, com a desregulamentação que aconteceu em setembro de 2017 agora, de 247 mil agentes comunitários de saúde no Brasil, a gente poderia ter uma redução para 40 mil agentes comunitários de saúde, porque parou de ser exigido. Por fim, um desrespeito ao controle social e à participação popular. Quando o Ministério da Saúde ele deixa de seguir as deliberações do Conselho Nacional de Saúde e passa a publicar medidas que, aos olhos da legislação, são ilegais porque não foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Última coisa que eu queria chamar, além de dizer dessa agenda estratégica na saúde no pós-golpe, além de dizer desse modus operandi atual do Ministério da Saúde, é, por fim, destacar algumas perdas que já estão acontecendo. Eu já falei aqui da atenção básica, né? Redução do tamanho do programa Mais Médicos, desmonte daquilo no programa Mais Médicos que é mais estruturante e de médio e longo prazo, que era formar médicos com qualidade, na quantidade necessária para atender a população. Então o programa Mais Médicos ele olha para o presente, mas ele também projetava o futuro. Isso que é o presente reduziu a quantidade de médicos, mas não foi desmontado. O que olhava para o futuro foi desmontado e deixou de acontecer. Eu dei o exemplo aqui da Política Nacional de Atenção Básica, não disse e vou destacar, o governo atual acabou com o programa de banda larga para as unidades básicas de saúde, acabou com o telesaúde, que oferecia um apoio, um suporte para médicos e enfermeiros no país inteiro para tentar resolver mais perto da casa das pessoas os problemas das pessoas, entre outras situações. Nós acompanhamos o desmonte da farmácia popular, onde além de várias farmácias serem fechadas, vários medicamentos que antes eram gratuitos para a população, agora as pessoas têm que comprar. Citei o caso da saúde mental, onde se quer fazer uma reversão disso, voltando ao modelo manicomial que a gente conseguiu enfrentar com muita luta do movimento antimanicomial e de saúde mental na década de 90. Reversões mais recentes na saúde da mulher, querendo proibir, por exemplo, o aborto legal no Brasil, e também retrocessos na parte de desenvolvimento científico e tecnológico, onde o Brasil acumulou, em especial pela Fiocruz, por laboratórios públicos, pela Biomanguinhos, capacidade estatal de produção de medicamentos que o Brasil antes importava e agora volta de novo a uma lógica onde o público para de produzir e aí a associação de interesses internacionais e de grandes capitalistas privados de produção de medicamentos em detrimento do público. Eu sinalizaria e sintetizaria dessa maneira o que é a saúde no período pós-golpe, que ela, desse modo, pode ser bem compreendida se a gente olha justamente para os documentos fundantes, né, da Ponte para o Futuro, essa concepção de saúde, que é de valorização do privado em detrimento do público, e esses efeitos que eles são compreensíveis se a gente olha isso todo. Então é um momento de maior ataque ao Sistema Único de Saúde desde a construção do Sistema Único de Saúde, que exige de todas nós, de todos nós, uma ação no espaço de trabalho, nos espaços de educação, em casa, nos serviços de saúde, de resistência e da afirmação da saúde como direito de todos e dever do Estado. É isso, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.